Olá, terapeuta. Eu sou o Murilo, especialista em terapias integrativas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Nessa plataforma aqui no YouTube e em todas as outras plataformas em que eu crio conteúdo, eu te ensino o jeito certo para viver profissionalmente das terapias integrativas, atendendo pessoas em seu consultório ou espaço terapêutico presencial ou digital. Nesse vídeo aqui, eu vou conversar com você sobre algo muito provavelmente você esteja fazendo errado e que eu também fazia errado lá atrás e que quando eu mudei a forma de conduzir isso em meus atendimentos, tudo mudou. E eu estou falando da constelação familiar. Eu já cansei de ouvir muitas pessoas, muitas terapeutas falarem que dá para constelar tudo e que qualquer pessoa pode constelar. E eu vou te falar que não é bem assim. Eu também já pensei isso tudo que você também pensa, e até falava esse tipo de coisa, até que na minha prática, atendendo pessoas reais, em consultório presencial, individual, em grupo, ou até mesmo no online, eu comecei a observar uma coisa. Nem todos tinham os mesmos resultados. Algumas pessoas compreendiam profundamente o que elas estavam vendo ali, e outras não compreendiam quase nada. E eu não mudava meu jeito de conduzir entre uma e outra para dar essa diferença. Eu apenas passei a observar isso mesmo nas pessoas. E claro que no começo eu comecei a acreditar que sim, somos seres humanos, diferentes uns dos outros, e logo teremos interpretações e compreensões diferentes. Isso é normal. Mas tinham casos que, mesmo eu me apegando a isso que eu acabei de falar, ainda assim era impossível engolir o fato de que algumas pessoas ficavam ainda na postura de se sentirem culpadas ou de se sentirem totalmente vítimas da situação. Tinham casos em que as clientes sentiam que os pais delas, por exemplo, dependiam delas e que todas as pessoas ao redor delas dependiam delas. Isso mesmo após fazendo o exercício da constelação, ou seja, não compreenderam absolutamente nada do que viram ali naquele campo de constelação. E foi quando eu comecei a me recordar que a primeira vez que eu vi uma constelação de fato, eu achava um absurdo o fato de a pessoa que está sendo constelada, ou seja, o cliente, também ser 50% responsável por aquilo que estava acontecendo com a pessoa. E me recordei que naquele momento, quando eu via isso, eu estava mais inconsciente sobre a minha vida do que consciente. Além disso, também me recordo que eu quase nunca via nas constelações que eu assistia a mesma coisa que as outras pessoas estavam vendo, ou seja, as pessoas viam uma coisa, eu via outra. Claro que parte disso se dava também porque eu entendia muito pouco das constelações na época, era tudo muito novo para mim, mas também porque eu vivi algo na minha infância que mais tarde eu passei a entender que eu era uma pessoa que vivia diversas adversidades e que muito provavelmente vivia um trauma. Para você que não sabe, e me segue, eu fui adotado. Crianças adotadas geralmente são traumatizadas porque perdem o contato de segurança que tinham até então, ou seja, o contato ali com a mãe biológica, que é a referência de segurança que ela tem. Claro que o fato em si não é preditivo de um trauma, pode ser apenas uma adversidade, mas a interpretação que a criança faz sobre o evento, que é subjetivo, pode sim traumatizar. Se levarmos em consideração que Gabor Maté, um grande estudioso de traumas, fala sobre isso, ele diz que uma criança pode traumatizar quando não tem segurança e nem espaço seguro para desenvolver a sua autenticidade. Para você que não sabe, autenticidade é nada mais, nada menos do que poder ser quem se é em essência. Bom, vamos lá raciocinar aqui comigo. Por que eu, Murilo, não poderia lá na infância ser quem eu era em essência? Porque de alguma forma, por conta da minha própria história, lembrando aqui que ela é muito subjetiva, eu entendi que em algum nível, eu cresci sentindo que precisava merecer amor, aprovação ou até mesmo o direito de ficar, de permanecer. Ou seja, eu vivia a ausência de pertencimento, ainda que tenha recebido muito amor e afeto na família que me adotou. E lembro de diversas situações em que eu sentia isso em meu coração, mesmo quando criança, e foram várias situações mesmo. Alguns exemplos que eu vou dar aqui, por exemplo, é que eu achava que a minha família, a que me adotou, gostava mais das outras pessoas do que de mim, mesmo eles fazendo e dizendo o contrário disso. Eu olhava para minha família, presenteando alguém, por exemplo, ou parabenizando num aniversário, eu sempre me sentia menor em relação a essas pessoas, mesmo sendo alguém da família, por exemplo, que eles são obrigados a demonstrar amor, afeto. Eu me comparava o tempo todo, e claro que eu não falava isso para as pessoas, era mais um sentimento, era
algo muito particular, que hoje eu sei elaborar melhor, mas quando eu era criança, eu não fazia ideia disso. Então, para sentir que eu merecia amor, eu merecia ficar, merecia pertencer ali àquela família, eu fazia coisas demais para agradar os mais velhos. Ou seja, eu cuidava da casa, consertava coisas, estava junto deles, ficava quieto, tudo para ouvir um elogio. Ou seja, eu vivia mais a minha versão para agradar do que a minha real versão, porque poderia desagradar. E assim, eu ia compreendendo que ao longo da vida, né, que eu estava traumatizado já desde aquela época. Bom, vamos para minha conclusão. Se eu estava traumatizado, se eu fui traumatizado, muito provavelmente eu passei a enxergar as coisas de forma diferente das outras pessoas, justamente por conta do trauma. O trauma, ele muda as redes neurais, né? As minhas, por exemplo, estavam programadas para ver a vida de uma forma específica. E isso fez com que no começo do meu contato com a psicoterapia convencional, por exemplo, e até mesmo as terapias integrativas, fizessem eu enxergar tudo de um jeito muito resistente e inflexível. Os estudos já falam que a pessoa que é traumatizada, ela vê de fato as coisas diferente, porque as redes neurais são modificadas e muitas vezes até a estrutura cerebral. Foi quando eu concluí que muitos clientes também viveram traumas que nem eu, onde eu entendi que precisava mudar a forma de conduzir as constelações para que essas pessoas também tenham resultados assim como eu tive, foi percebendo isso. Então eu passei a partir da premissa de que se eu conseguir, todos conseguem, até porque eu era muito, de fato, teimoso e inflexível, eu passei então a elaborar um protocolo terapêutico. Bom, então, agora concluindo para você entender onde eu quero chegar. Se eu tenho um trauma e ele me faz ver as coisas de forma totalmente diferente das outras pessoas, eu preciso então reprocessar esse trauma antes de constelar, por exemplo. Foi aí que eu elaborei o protocolo sistêmico somático. E o que é esse protocolo? É uma sequência de técnicas terapêuticas que vão antes da prática da constelação familiar, para que, quando essa pessoa chegasse na constelação de fato, ela já estivesse com o trauma trabalhado e ela passasse a enxergar a vida sem esses óculos do trauma emocional. E ali ela passasse a compreender o que está vendo na constelação de fato. E foi aí que eu comecei a aplicar com várias pessoas. Eu lembro que a primeira foi uma psicóloga, a segunda uma advogada, porque ficou muito marcado na minha prática profissional. Depois foi uma administradora e assim eu fui aplicando isso em muitas pessoas e vendo muitas transformações acontecerem. Pessoas que no começo do protocolo tinham um determinado problema ou até mesmo inflexões muito parecidas com as que eu tinha, passavam a ver o mundo e as relações e mudar a forma como se comportavam também diante disso. E foi aí que eu resolvi então mergulhar de cabeça para entender melhor esse universo do que eu estava fazendo ali e entender mais sobre traumas emocionais. Então, o protocolo sistêmico somático ele é uma sequência de técnicas terapêuticas, integrativas e holísticas e que cada sessão tem um sentido único e exclusivo para resolver uma dor específica da pessoa, reprocessando a dor dela e, por fim, fazendo uma constelação. Aí sim a constelação lá no final para colocar ela no lugar dela, trabalhando de forma sistêmica esses problemas que ela apresentava e tratando as somatizações oriundas do problema que o corpo dela ocultou por tanto tempo. Outro dia eu até falo sobre essa temática aqui com você. E por isso que o nome do protocolo se chama Sistêmico Somático. Em um outro vídeo eu até trago esse conteúdo para a gente poder conversar sobre traumas e o tanto que o nosso corpo armazena isso. E é por esse motivo que o nome do protocolo se chama Sistêmico Somático. Então eu posso garantir para você, com base tanto na minha prática clínica, quanto na minha própria vida pessoal, e também na prática clínica dos meus alunos, que boa parte das pessoas que você atende não está pronta para ser constelada ou receber qualquer outra técnica terapêutica que vá dar para ela novos conteúdos. Então, eu posso garantir para você, com base na minha prática clínica, na minha própria vida também, e também na prática clínica dos meus alunos, que boa parte das pessoas que você atende não está pronta nem para ser constelada e nem receber qualquer outra técnica terapêutica, onde você vai compartilhar com ela conteúdos. A constelação ou essas práticas terapêuticas que eu trouxe deve ser inclusive a última das práticas que você vai aplicar nela, para primeiro não retraumatizar e depois não gerar mais dor e não fazer a pessoa correr de você. Fez sentido o que eu trouxe aqui nesse vídeo? Conta para mim aqui nos comentários se você acabou se identificando com algo que eu trouxe aqui nesse vídeo, com a sua prática clínica ou até com a sua vida pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você e espero você no meu próximo vídeo. Até lá!